O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou a autorização para governos estaduais manterem medidas de isolamento, quarentena e o uso de máscara. E, para falar mais sobre essa decisão, nos atende agora o governador do Piauí, do PT e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias. Governador, bom dia. Obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Vitor. Bom dia a você, Adriana. Bom dia aí a todos da emissora e também os que nos acompanham. Concorda com a decisão, governador? Foi um acerto aí do Supremo nesse caso ou não? É claro que o que a gente esperava, Vitor, é que tivéssemos essa decisão pelo Executivo. Aliás, é o papel principal do Executivo, que lá atrás adotou essa medida com base em alguns requisitos pressupostos que estavam ali comprovados. De um lado, continuamos ainda com a situação que caracteriza a calamidade. Nós temos muitas regiões do país com um crescimento de Covid-19, um número de internados ainda elevado, tanto em leitos clínicos como em leitos de UTI. Nós temos uma taxa de transmissibilidade em algumas regiões do Brasil muito, muito elevada, já caracterizando uma segunda onda. É verdade que não ao mesmo tempo no país inteiro, mas se a gente examina, é a maior fatia da população, que são nos estados mais populosos. Nós temos ainda uma situação grave do ponto de vista econômico e social, quando nós temos agora essa novidade que paralisa o mundo inteiro por conta da propagação do coronavírus, que sofreu mutação e que atinge, com maior risco, crianças e adolescentes, jovens, uma faixa que a primeira geração do coronavírus atingia menor. Então, isso leva à paralisação de voos internacionais, que afeta também a economia, o turismo, a paralisação de um conjunto de atividades normais no passado, como agora as festas de Réveillon, etc. E isso, é claro, leva a uma situação de desemprego, uma situação que precisa, como fazem todos os países do mundo, medidas de auxílio. Veja o que fez o governo americano. Coloca 900 bilhões de dólares, cerca de 4 trilhões e meio de reais à disposição do atendimento à população. E aqui no Brasil havia também a necessidade, além de lidar com a pandemia em situações emergenciais, também poder lidar com o social e com o econômico. Então, é claro que ninguém quer calamidade. Agora, a decisão foi acertada também porque ela prevê que é possível a qualquer momento, comprovado em padrões científicos, o fim, o controle da pandemia. É claro que o coronavírus vai permanecer entre nós, mas o controle da pandemia é possível a suspensão. Então, eu acho que a iniciativa do Supremo Tribunal Federal, do ministro Lewandowski, como um dos poderes do país, ele repara. Aliás, vários estados, os governadores já tinham feito, mas apenas uma vigência para aquele estado. O Piauí, por exemplo, fez, Pernambuco, outros estados brasileiros, mas essa medida nacional, ela garante as condições de uma ação comum, ou seja, de instrumentos para lidar com a crise da pandemia. Governador, como na prática equilibrar essas preocupações tanto com a saúde quanto com a economia? Aí no Piauí, por exemplo, o senhor, a partir de agora, com essa proteção do STF, que permite a prorrogação dos estados nas suas condutas de proteção nesse período, o senhor pretende em janeiro, por exemplo, agora no começo do ano, agir como com relação à flexibilização de comércios e de locais públicos? Veja, nós estamos numa situação atípica, uma situação anormal. Então, a cada momento, de acordo com a realidade de cada estado, cada município, há necessidade de adotar medidas. Às vezes tem que requisitar leitos de hospitais privados, às vezes há necessidade da convocação extraordinária de servidores, outras vezes temos que requisitar para compra emergencial. Agora, por exemplo, a preocupação com os insumos. Claro que os estados, pelo balanço que foi feito,
cidade, em um município ou outro, que estavam esperando a compra nacional, mas eu acho que há condições de, com vacina, a gente poder começar mais imediatamente. Mas o principal eu sei que fica sempre a preocupação, mas vai desequilibrar o país, vai desequilibrar as contas. Ora, nós estamos tratando aqui da vida, não é? E nesse instante, a preocupação maior é como é que as pessoas vão ter as condições de alimentação, as condições daquilo que é o básico, que é o essencial, funcionamento de energia, água, ter aí aquilo que é necessário ao ser humano. Imagine o que significa virar o ano. Janeiro, a pandemia continua, lá fora o desemprego elevado, nós estamos aí na casa de 14 milhões de desempregados, e não foi pior por conta do decreto da calamidade. É bom lembrar, todas as previsões apontavam uma queda na economia, toda a riqueza brasileira cairia algo em torno de 10%. Vamos fechar aí talvez 4,5% de queda, que ainda é elevada, porém bem menor. Significa que o esforço que foi feito, de mais ou menos 700 bilhões de reais, ele deu resultado também sustentando a economia. Se não fossem as medidas econômicas, as medidas sociais, as medidas para lidar com a pandemia, nós provavelmente no Brasil teríamos uma queda muito elevada, teríamos hoje mais de 20 milhões de desempregados, teríamos uma situação de muita gente na miséria, na pobreza, passando fome, que poderia gerar um caos social. Então, eu creio que foi acertado, sim, nessa conjunção de esforços do Supremo, dos governadores, dos prefeitos, do governo federal, do Congresso Nacional, e eu destaco aqui, o Congresso Nacional também foi um importante centro para essas decisões. Isso procede. Agora, o que estamos fazendo no Piauí e queremos para o Brasil? Ao mesmo tempo, o cronograma da vacina. Ou seja, nós já temos vacina no Brasil. Esse é o lado importante, Adriana. Já tem vacina no Brasil. Há empresas como a Coronavac, agora a própria AstraZeneca, a própria Pfizer, e aqui nós estamos apoiando, inclusive, o ministro da Saúde, para que se tenha em medida provisória a condição de mudança da norma para poder permitir o Ministério comprar vacina, mesmo antes da aprovação, da validação por parte da Anvisa. Claro que o pagamento ele se efetiva mediante esses requisitos e a entrega. Ao mesmo tempo, a garantia de que se tenha um rito mais célere, sempre preocupado com a segurança, com a eficácia da vacina, mas maior celeridade por parte da Anvisa, como fazem as outras agências, por exemplo, reconhecendo aquilo que já foi autorizado por outras agências. A agência europeia e agora a agência da Inglaterra, do Reino Unido, autorizou a vacina da AstraZeneca, que é produzida aqui na Fiocruz, que tem parceria de entrega da AstraZeneca para a Fiocruz também. Ora, se lá já teve esse reconhecimento, por que a gente não vai, naquilo que prevê a lei, para as 72 horas, ter a validação apenas avaliando os procedimentos lá da agência reguladora da União Europeia ou do Reino Unido? Bom, nós temos vacina, por exemplo, a Coronavac, do Butantan, que também teve aprovação da agência reguladora da China e já também adotada em outros países, aprovadas por suas agências reguladoras. Governador. Porque também não se tem um procedimento célere para poder viabilizar a aplicação dessas vacinas. Eu acho que agora é pensar na vida em primeiro lugar. Vamos a uma última pergunta, governador, rapidamente, para fecharmos. Paulo Figueiredo Filho. Diga, Paulo. Governador, independente dos partidarismos, vê o judiciário tomando decisões que deveriam ser do executivo, sem que haja um embasamento claro na lei, não lhe causa preocupação, não? O senhor imagina que decide tomar uma medida qualquer que o senhor acha melhor para a população do seu estado, e aí vem um juiz sem voto, decide lá na canetada. O senhor não acha que isso esvazia o poder e as atribuições, e invade as atribuições do executivo, que foi eleito pelo povo para tomar esse tipo de decisão?
Olha, nós vivemos um sistema brasileiro de 3 poderes. E é claro, repito, como eu disse aí no início da minha fala, o normal, o esperado, era que o próprio executivo, nós estamos trabalhando isso já há quantos dias? Há mais ou menos 20 dias. Olha, vai vencer dia 31, vai vencer hoje, vai vencer. Tem que ter aí esse regramento. Agora, ou o Congresso Nacional ou o Supremo teria que ter uma medida. Então, é normal? Não. O normal era o executivo. Agora, quando o executivo falha, ainda bem que no Brasil tem outro poder para corrigir. Mas cabe agora ao executivo as regras necessárias para o cumprimento. O que nós esperamos é que a gente tenha uma sintonia num cronograma de vacinação, onde a gente possa começar ainda agora em janeiro. É possível, sim, começar agora por volta do dia 15, do dia 21 de janeiro, porque já tem vacina no Brasil. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, fazer vacina, na perspectiva de imunizar os brasileiros. E, paralelo a isso, eu defendo, inclusive, que se tenha um esforço para aquecer a economia, para criar um ambiente econômico favorável, chamando o setor privado, nacional, internacional, micro, pequenos, médios, grandes, enfim, para que a gente tenha a normalidade também na política de emprego. Nós não queremos que as pessoas fiquem dependentes, não é, de transferência de renda. Então, é essa a esperança que eu tenho. E já aproveito aqui para desejar que a gente tenha realmente um 2021 com vacina e com saúde e com condições de um ano bem melhor, se Deus quiser. Perfeito. Aí o governador do Piauí, Wellington Dias, obrigado pela entrevista mais uma vez, governador. E, igualmente, o desejo de um feliz 2021. Obrigado pela entrevista.